Oiê, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um módulo da nossa pós de gestão e custos em UAM. Bom, o nosso tema neste módulo é produção e prática, como gerenciar e otimizar a UAM. Lá no módulo 1, nós tivemos como tema central a produção como eixo central da UAM. E agora nós vamos falar sobre planejamento de cardápio e previsão de consumo. Para quem não me conhece, eu sou Camila Oliveira, sou nutricionista, me formei em 2012, sou pós-graduada em gestão de unidades de alimentação e nutrição, pós-graduanda em consultoria e assessoria de alimentos, fundadora do Nutrem UAM, diretora da Adequa Master e coordenadora deste MBA de gestão e custos em UAM. Bom, cardápio é o mapa da produção. Cardápio é o mapa da produção. Se ele não for bem feito, tudo que vem depois perde o rumo. Aqui eu vou trazer alguns pontos para vocês, tais como que eu vou realizar um planejamento se eu não tenho cardápio, né? Se o meu cardápio está mal estruturado, como que eu vou fazer um planejamento correto e garantir a segurança da minha equipe? Se eu coloco 3 preparações diferentes para ser feitas no forno, 5 preparações, 2 preparações diferentes para ser fritura, enfim, se eu coloco todas as preparações do dia para serem muito bem elaboradas. Então, ponto número 1. O que a gente precisa entender? Que é necessário alinhar cardápio ao público, usar históricos de consumo, reduzir desperdícios. Então, hoje, nesta aula, nós vamos ver como o planejamento certo economiza tempo, recursos e aumenta a qualidade. Gente, o que é um cardápio bem planejado? Ele é equilibrado, ele é variado, ele é adequado, viável, né? O cardápio ele precisa ser bonito no papel e possível na prática. O que adianta a gente fazer um cardápio lindo aí na prática, né? No papel, e na prática a gente não conseguir executá-lo. Outro dia eu dava um treinamento e eu falava para os meninos assim: se uma pessoa vem comer algo aqui no meu restaurante, né? No restaurante, e gosta muito, e depois ele vai novamente, mas ele já não sente o mesmo sabor, já não vê a mesma qualidade, a gente está tendo o quê? A gente não tem um processo correto. Eu falei muito sobre o processo na aula anterior. Então, a gente precisa entender, ao estruturar um cardápio, que tudo está ligado. Lembram que eu falei? Inclusive os processos. O cardápio que eu vou servir para um pessoal que trabalha em obra é o mesmo que eu vou servir para a galera de escritório? O cardápio que eu vou servir para uma universidade é o mesmo que eu vou servir para quem está internado? Não, né? Então, o que a gente precisa entender que são coisas que influenciam no cardápio? Idade, saúde, cultura, rotina, recursos e normas. O público define o prato e a estrutura define se ele é viável. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás, na pandemia, eu trabalhava, né, em hospital e nós iríamos receber alguns pacientes de Manaus, aqui em Goiás. E, gente, o cardápio que eu atendi aqueles pacientes foi o mesmo que eu atendi o pessoal de Goiânia? Não, porque é totalmente diferente. O que eu como aqui no café da manhã? Pão com ovo, fruta, um misto. O que eu como quando eu vou para o Piauí, para o Maranhão? Cuscuz. Se eu quiser comer pão com ovo, eu também como, mas lá o hábito é maior, né? Então a gente precisa entender essa diferença de idade, cultura, rotina, saúde. Quando a gente fala, por exemplo, em idade, a refeição que eu sirvo para a universidade, eu vou fazer o mesmo cardápio para crianças de uma escola infantil, pré-integral?
Não, né? Então, é tudo isso que a gente precisa se atentar. Olha só, eu falei para vocês sobre o perfil de público, né? Então, nós temos trabalhadores, estudantes, pacientes, empresas. Cada perfil exige uma estratégia diferente. Um trabalhador da obra come diferente de um paciente hospitalar. E aí, um outro ponto importante que nós precisamos atentar é o que? A sazonalidade. Por quê? Porque isso garante frescor, custo reduzido, melhor aceitação. Então, gente, sazonalidade é economia e qualidade no mesmo prato. Vocês podem perceber, todas as vezes que a gente vai elaborar um cardápio, é importante a gente se atentar a frutas da época. Por quê? Porque se eu não me atento, eu vou pagar mais caro naquelas frutas, certo? Agora, um ponto importante. Vou voltar aqui para vocês. O tema principal desta aula é planejamento de cardápios e previsão de consumo, certo? Quando a gente fala em histórico de consumo, você sabe qual que é o histórico de consumo da sua unidade, o histórico de consumo da sua UAM? Você analisa resta ingesta, sobra limpa, os relatórios. O que que a gente precisa entender? Que os dados de ontem ensinam como produzir melhor amanhã. Então, hoje, eu presto consultoria em unidade hospitalar, em RU, em restaurantes comunitários, né? Unidades de UAM mesmo. E aí, gente, o que que acontece? O que que a gente entende com isso tudo? Que se eu não analiso o resto ingesta, sobra limpa, se eu não analiso esses relatórios, eu não consigo fazer um planejamento correto. Eu não consigo analisar a aceitação, eu não consigo analisar a rejeição, eu não consigo entender qual dia da semana o meu planejamento é maior, o meu consumo é maior, né? Quais são os benefícios de se usar esses históricos? Ajuste ao gosto real, evita excesso, mais precisão. Então, quem olha para o histórico para de cozinhar no escuro. Aqui eu trouxe um gráfico para vocês e eu quero que vocês entendam que, assim, como os números mostram a aceitação de cada prato, né? Então, aqui a gente tem o número de refeições de 1 a 500 e a gente colocou a diferença ali. Amarelo é as refeições planejadas, né? Então, nós planejamos aí um exemplo, 500 refeições e em azul são as refeições consumidas. Então, aqui, arroz teve uma diferença pequena, feijão também, frango grelhado também. O que que eu entendo quando eu analiso esse gráfico? Que quando tiver esse cardápio novamente, eu preciso reduzir, por exemplo, o meu consumo de carne ensopada. Eu posso reduzir, por exemplo, o meu número planejado de salada, né? Por quê? Porque nós estamos tendo o que aqui com esta análise? O que que eu consigo entender? Que eu estou tendo desperdício, tá bom? Então, quando a gente fala em sobras e desperdícios, né, a gente consequentemente pensa em como vou reduzir isso. O que que a gente precisa entender? Sobra limpa é igual a excesso. Resto ingesta é igual a rejeição. Sobra limpa é o que sobrou ali no refeitório, tá? Nas cubas. Resto ingesta é o que foi pro prato e não foi consumido. Toda sobra é dinheiro perdido e pode ser evitada, né? Esse desperdício, ele não tem apenas um impacto financeiro, mas ele tem um impacto ambiental, um impacto de imagem. Por quê? Porque o desperdício é um prejuízo que atinge o bolso e a reputação. Imaginem vocês. Bebam água, gente. A gente faz um planejamento, a gente espera um número de comensais e não acontece, né? E a gente tem o quê? Um índice de reclamação. Por quê? Porque não teve aceitação. Por que que não teve aceitação? Porque eu não ouvi, eu não dei atenção para o meu histórico, eu não realizei uma análise de resta ingesta, de sobra limpa, certo?
Então, o que que a gente precisa ter como estratégia de redução de custo? Previsão precisa. Imaginem vocês, eu sempre planejar para 1.000 refeições, sendo que todo dia passa 500. A gente sabe que isso acontece. A gente sabe que se a nutricionista não tiver em cima, cozinheiro nenhum quer ficar de stand-by. Muito difícil, tá? Salvem poucos. Quer ficar de stand-by para, se necessário, fazer mais comida. Eles querem o quê? Já fazer toda a produção ali, né? No momento que abre, para quê? Para estarem livres, e não é assim que funciona, né? A gente precisa ter cardápios atrativos e monitoramento. Como que a gente vai monitorar? Com os nossos indicadores. Então, aí nós tivemos aulas sobre indicadores, trouxe vários indicadores para vocês. Vou mostrar alguns indicadores ao final desta aula, tá bom? Novamente, para que vocês possam entender. E vou disponibilizar aqui também a planilha de indicadores, porque talvez vocês não tiveram acesso na aula anterior. Cada ajuste no cardápio é um passo a menos no lixo. Então, a gente precisa entender sobre a integração cardápio versus produção. O cardápio é um guia da produção, ele é um mapa da produção. Então, ele define compras, ele organiza estoque, ele estrutura preparo. Não existe produção sem cardápio, ele comanda tudo. Imaginem só o terror que é trabalhar num lugar que não tem cardápio. Que no dia anterior a pessoa chega e vamos fazer aqui o cardápio do dia. Não tem pré-preparo, não tem mapa de produção, não tem nada disso. Então, assim, eu entendo que ninguém quer trabalhar dessa forma. Vocês concordam comigo? Tá, mas como que a gente faz essa integração do cardápio e produção? Cardápio, compras. Como que eu realizo compras sem um cardápio? Difícil, né, gente? Fazer tudo no olhômetro, sobrar ou faltar, enfim. Como que eu faço um pré-preparo sem um cardápio? No olhômetro? Como que eu preparo as refeições sem um cardápio? Então, o cardápio bem planejado, ele gera fluxo sem falhas, tá? Algumas ferramentas práticas, né? E aí são também planilhas que eu vou trazer para vocês aqui. Planilhas de previsão de consumo. Aqui a gente vai planejar, né, comparar o planejado com o consumido. Uma planilha simples pode revelar toneladas de economia. Aqui eu planejei 50, consumi 48. Eu planejei 50 quilos de feijão, consumi 49. Planejei 40 quilos de frango, consumi 37. Planejei 40 quilos de carne ensopada, consumi 30. Planejei 35 quilos de salada, consumi 25. Eu tive 4% de sobra de arroz, 2% de sobra de feijão, 7,5% de sobra de frango grelhado, 25% de sobra de carne ensopada e 28,6% de sobra de salada. Não adianta também, tá, gente, analisar planilha, ter planilha e não analisar, e não usar isso a nosso favor, né? Outro ponto importante, checklist de aceitação. Registrar aceitação e rejeição. Aceitação registrada é base para ajustar sem achismo. Sistemas de apoio, então a gente pode usar aí, por exemplo, Excel ou algum sistema de apoio. A ferramenta digital não substitui o nutricionista ou gerente ou uma pessoa responsável, multiplica o seu alcance, né? Agora, eu quero trazer para vocês aqui uma proposta de atividade, né? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês criem um cardápio de um dia, definam o público, estimem o consumo. Então, a gente vai planejar para reduzir perdas antes que elas aconteçam. Então, vamos lá. Novamente, definir público, montar o cardápio, estimar consumo e discutir ajustes. Eu quero que vocês façam isso, né? E eu vou estar analisando isso aqui junto com vocês, tá bom?
Nós vamos ter um momento aí de tira dúvidas e eu vou estar analisando isso junto com vocês. Qual que é a dificuldade que vocês estão tendo nesses 4 pontos, né? E entender, esse cardápio funciona para esse público? O Quando você estima o consumo, é um consumo viável para esse número de refeições, para esse público? Definam aqui também, né, o número de refeições, tá bom? Quando a gente fala em estimar público, é impossível estimar consumo, é impossível estimar consumo sem saber o número de comensais que nós vamos ter. O que a gente precisa entender, né? O que a gente leva disso tudo? Público certo, mais histórico, mais menos desperdício. Planejar cardápios com base em dados é transformar informação em economia e qualidade. Esse é o primeiro passo para a produção otimizada. Agora, eu quero só trazer algo aqui para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Que, inclusive, eu vou pedir novamente para subir nessa aula essa planilha aqui, tá bom? É porque eu cliquei em custos e é em indicadores aqui. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês isto aqui. Gente, aqui nós temos vários indicadores, certo? Então, nós temos número de refeições mensais, porcentagem de erro de preparações por mês, né? Então, porcentagem de erro de dietas mês, porcentagem de atraso na montagem, número de saques, né? Reclamações, porcentagem de saques, pesquisa de satisfação, número de refeições do colaborador. Então, aqui, ó, como que funciona? A gente vai colocando por mês, ó. Tá vendo? E aí vai estruturando, né? Então, é dessa forma que ele vai dando pra gente aqui a quantidade exata, tá vendo? Aqui a gente tem número de não conformidades, restaurante, colaboradores. Aqui a gente tem pesquisa de satisfação do colaborador. Aqui a gente tem per capita, né? Resto, ingesta dos colaboradores. Aqui nós temos per capita sobra limpa em gramas, valor de reposição de utensílios, número de funcionários do restaurante, produtividade, turnover, hora extra, abstencionismo, acidente sem afastamento, acidente com afastamento, índice de gravidade, índice de frequência e porcentagem de regras de ouro, né, de segurança. E aqui as regras de qualidade, baseado nas regras de ouro de qualidade, tá? Então, a gente vai subir para vocês esse material junto com a nossa aula, novamente, né? Porque vocês já têm acesso a ele e eu espero que vocês gostem. É, Daqui a pouco nós temos mais um módulo aí, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Caso vocês tenham dúvida, eu peço que vocês mandem mensagem, pergunte para que a gente possa estar respondendo.